Olá, eu sou o professor Rafael Pinheiro, seja muito bem-vindo ao meu canal se você está acessando pela primeira vez. E hoje eu vou fazer com vocês a resolução da prova do último concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, a prova pró-oficial. E por que eu estou fazendo isso aqui agora? Porque já foi publicado lá pela corporação local de Rondônia que a próxima banca, ou seja, a banca que vai fazer o próximo concurso é a Sebrasp. O que isso quer dizer? Que o edital está sendo preparado, vai ser colocado no forno e logo a gente tem novidades a respeito dessa prova, tá? Então, quando eles anunciam a banca, quando eles anunciam que existe já uma instituição que vai formalizar o processo seletivo, é porque esse processo seletivo está sendo preparado e vocês devem ficar aguardando, atentos e estudando. Lembrando que a última prova, a última seleção foi em 2014, o último concurso para bombeiros de Rondônia, tá? A prova pró-oficial que eu vou fazer aqui. Essa prova teve 8 questões de física, não foi a Sebrasp que elaborou, foi a FUNCAB, então eles mudaram de banca, é importante que vocês conheçam a Sebrasp, como que ela trabalha, questões selecionadas para ela. Mas, de todo modo, eu vou fazer a última prova aplicada para os bombeiros para a gente ter uma noção do nível de física que é a prova para bombeiro militar de Rondônia, tá bom? Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, façam tudo aquilo que for possível para poder também me ajudar e eu também trazer mais conteúdos e expandir um pouco aí as fronteiras do mundo digital, né? Porque eu faço muita coisa específica aqui para Minas Gerais e dessa vez eu resolvi sair um pouco do meu território, do meu estado aqui natal e trabalhar com processos de seleção em outros lugares do Brasil. E Rondônia é aí minha primeira prova em vista. Espero que em breve a gente tenha um edital publicado e eu possa falar mais sobre ele, tá? Continue estudando, pessoal, não vacila, não dá mole. Lembrando que o oficial lá em Rondônia são poucas vagas, assim, o último teve poucas vagas, então é um negócio bem selecionado, bem apertado e é preciso estar estudando, tá bom? Vamos lá, essa prova vai ser muito interessante para vocês testarem também os seus conhecimentos de física. Então essa é a última prova aplicada, como eu falei, foi pela banca FUNCAB, né? A gente pode ver aqui escrito bem pequenininho. E eu vou começar com vocês fazendo a questão número 33. A primeira questão de física foi a questão número 33 dessa prova. Está aí para vocês projetada no meu caderno digital. E é uma questão de velocidade média, tá? Uma questão de velocidade média. Ao deslocar-se entre as localidades A e B, um avião percorre a primeira nona parte do trajeto com velocidade v. O restante do percurso é realizado com velocidade 2v. A velocidade média do percurso total será, portanto, de... Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. É importante que vocês entendam principalmente a primeira maneira, onde eu vou apresentar mais fundamentos conceituais, e depois a segunda maneira eu vou dar uma dica mais rápida, que é quando você joga valor para supor qual era essa distância, qual era essa velocidade, e facilitar um pouco os cálculos. Mas como a gente está estudando, e estudar significa aprender, a gente vai aprender como que resolve qualquer caso geral de velocidade média. Presta atenção. Primeiramente é elaborar o percurso, né? A gente sabe que esse avião vai percorrer uma certa distância, d, e esse percurso vai ser dividido em duas partes, onde uma parte vai ser 1/9 do percurso total e o restante 8/9, né? Então, se a gente chamar tudo de d, é porque um pedacinho vale d sobre 9 e o pedação que sobra vale 8d sobre 9. Isso significa fragmentar o percurso, tá? É importante que vocês entendam como que eu fiz isso. Eu só interpretei o que está sendo falado no enunciado. Bom, sabendo que cada parte do percurso é uma velocidade diferente, a gente deve entender que a gente pode analisar separadamente cada parte do percurso. Enquanto a primeira parte, a velocidade vale v, na segunda parte, a velocidade já vale 2v, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou montar uma equação para cada trecho do percurso, uma equação do movimento retilíneo uniforme mesmo, tá? A famosa equação que a gente fala, né? Deus vê tudo, d igual a vt, distância igual a velocidade vezes tempo. E dito isso, eu vou agora expressar essas duas equações, uma para cada trecho do percurso. O primeiro trecho tem uma distância de d sobre 9, então a primeira equação vai ficar d sobre 9, é a distância só nesse primeiro trecho, tá bom?
é igual a velocidade nesse trecho, que vai ser V, vezes o tempo gasto nesse trecho, que a gente vai chamar de T1. Vou fazer a mesma coisa para o trecho seguinte. O trecho seguinte mede 8D sobre 9, beleza? Só que agora a velocidade vale 2V. E esse tempo gasto para percorrer esse segundo trecho vai ser chamado de T2. Tá, e por que eu estou fazendo isso? Porque a velocidade média, pessoal, se define pela razão entre a distância total, que a gente chamou de D, né, dividido pelo tempo total. Só que o tempo total, como vocês já imaginam muito bem, o tempo total é a soma do tempo 1 mais o tempo 2. Então, se a gente conseguir expressar esse T1 e T2 de alguma forma, a gente consegue resolver essa equação final. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar T1 e nós vamos isolar T2 para, em seguida, substituí-los, cada um em sua respectiva parte da equação. Vamos fazer isso? Ó, T1. T1 tá fácil, né? T1 aqui embaixo vai ficar D dividido por 9V. Rafael, por quê? Porque eu peguei o V que estava multiplicando T1 e passei para o outro lado dividindo. Vou fazer a mesma coisa com o T2. Então, T2 vai ficar... a gente pode dar uma simplificadinha, vamos dar uma simplificadinha aqui antes, né? A gente pode simplificar aqui o 2 com 8, e aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 4. Então, quando a gente passar aqui o V dividindo, vai ficar em cima lá 4D dividido por 9V, entenderam? Então, primeiro eu simplifiquei, depois eu peguei esse V e passei dividindo. Então, ficou 4D em cima, tá aqui, e 9V embaixo. Perfeito, ó, já tenho T1 e T2, basta apenas substituir. Bora lá substituir. Então, nossa equação vai ficar, lá em cima fica D, e ali embaixo vai ficar duas frações. T1 é D sobre 9V, e a de baixo é 4D sobre 9V. Maravilha, matemática. Mesma base, ótimo. Então basta somar aqui os numeradores. E em cima continua D, tá bom? Isso parece um 2, mas é um D, tá, pessoal? Um D. E embaixo vai ficar 9V é a base aqui. E em cima vai ficar 5D, né? Porque é D mais 4D, 5D. Agora, uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo isso, nós vamos ter, então, uma velocidade média igual a, conserva a primeira, D, multiplica pelo inverso da segunda, 9V sobre 5D. Tá? Opa, tem D em cima, tem D embaixo, então pode cortar. E a nossa velocidade média já está expressa. Ela vai valer 9V sobre 5. Essa é a resposta. E como vocês já devem ter percebido, né, quem está vendo aqui a solução, viu que não tem gabarito. Essa questão tem que ser anulada. Porque não há nenhuma resposta, não há nenhuma fração aqui que é múltipla dessa fração. Por exemplo, se tivesse uma que era 18V sobre 10, ok, seria a resposta. Mas não tem nenhuma fração equivalente. Portanto, não tem resposta, não tem assertiva. Eu não tenho maiores detalhes sobre os trâmites desse processo seletivo, né? Se houve recurso, se o recurso foi aceito, se não foi aceito. Essas informações dos bastidores que eu conheço aqui na minha mão em Minas Gerais, porque eu acompanho há muitos anos essas provas daqui, eu não conheço dessa prova em Rondônia. Mas o objetivo aqui é resolver com vocês a última prova, estudá-la e mostrar como que a gente deve estar esperto sobre uma prova de física que eles possam aí aplicar para a gente. Bom, eu disse que ia fazer de um jeito mais fácil, né? Mas antes de fazer desse jeito mais fácil, eu destaco que vocês devem conhecer bem o que eu fiz aqui, que na verdade é algo relativamente simples, embora não seja tão óbvio, que é pegar um trecho, né, pegar um percurso e separá-lo por trechos e montar uma equação para cada trecho. Isso te permite resolver qualquer problema dessa natureza, qualquer problema mesmo dessa natureza, tá? Se você souber fazer isso aqui, eu posso dizer com muita tranquilidade que você tem um bom domínio de física e matemática, tá? Agora vamos lá, dá para fazer de um jeito diferente? Dá para fazer de um jeito diferente, um jeito até mais simples, que é o jeito supondo valores. Vocês vão ver que é a solução mais rápida aqui, né? Então vamos supor valores. Eu gosto sempre de dar dicas valiosas aí para os meus alunos, estudantes.
E aqui a gente vai supor um valor que é múltiplo de 9, tá? Um valor fácil de dividir por 9. Não seja tão amador, não seja ingênuo. Essa coisa de supor valor depende muito de quem é você. Você joga 100. Tem estudante que joga 100. Esse 100 não divide por 9, já começa a fragmentar ali, tem número com casa decimal. Evita decimal na sua vida. Então joga 18. Chama a distância total de 18, né? Você pode desenhar de novo o percurso, chamando aí a distância total de 18. Então, se tudo vale 18, como que os percursos, né, vão ser definidos aqui, ó? Tudo isso aqui é 18. Então, 1/9 de 18 vale 2, né? 2. E 8/9 vale 16. Tranquilo? 18 dividido por 9 dá 2, que é o que tinha que ser feito aqui, ó, né? Não é D sobre 9? Como o nosso D foi chamado de 18, D sobre 9 dá 2. E 8D sobre 9 deu 16. E joga o valor de velocidade, tá? Porque a velocidade no primeiro trecho vale V, no segundo vale 2V. Então é jogar um valor que dobra. Eu vou jogar uma velocidade igual a 1, tá? Não vou nem pôr unidade, porque eu não estou definindo aqui se é 18 km, 18.000 km. Então eu vou chamar a velocidade de 1 e a segunda velocidade de 2, só porque dobrou, tá? E agora o que a gente precisa fazer? Fazer a mesma equação. A equação da velocidade média é igual à distância total dividido pelo tempo total, que vai ser a mesma estrutura anterior. A distância total dividido por T1 mais T2. Só que agora eu sei quanto que vale a distância total. Falta descobrir T1 e T2. Então agora nós vamos montar aquelas equações, só que agora dando valores, né? Qual que é a primeira distância? 2. Qual que é a primeira velocidade? 1. Então T1 vai ser igual a 2. Né? Basta isolar T1, ou seja, essa primeira velocidade passa dividindo, T1 deu 2. Vamos fazer a mesma equação agora na segunda parte. A distância da segunda parte, 16, que é a segunda equação. A velocidade foi de 2, mudou a velocidade, o tempo T2. Reparem, gente, que eu estou fazendo o mesmo exercício, só que eu já estou fazendo com valores que eu estou jogando. Tá? Fica mais fácil do que ficar cortando letra. Desde que você jogue valores que sejam múltiplos, inteiros, né? Porque aí fica mais fácil cancelar. Então, T2 vale 8. Agora a gente monta a equação da velocidade média, que é a distância total, que é 18, dividido pela soma dos tempos, né? T1 foi 2, T2 foi 8, deu 18 sobre 10, que é a mesma coisa que 9 sobre 5. A gente encontrou a mesma razão. E, infelizmente, a questão não tem resposta, né? Não tem nada aqui parecido com isso. Deixa eu tirar o E também, senão fica parecendo que o E é a resposta. Tá? Mas fica aí um estudo de velocidade média, algo muito importante para vocês saberem, e vamos agora para a próxima questão, a 34. A 34 é uma questão de plano inclinado, né? Um assunto aí sempre emblemático na física, muita gente tem dificuldade, vamos encarar. Um bloco de massa de 30 kg encontra-se apoiado sobre o plano inclinado representado na figura abaixo. Os atritos são desprezíveis e a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Em tais circunstâncias, o módulo da força que o fio exerce sobre o corpo é uma situação relativamente simples, onde o fio está equilibrando a componente do peso que é paralela ao plano inclinado, que é o que a gente chama normalmente de Px, tá bom? A gente costuma chamar essa componente aqui de Px. Quem não sabe do que eu estou falando, Px, como assim, professor? Tem peso x agora? Tem. Tem o peso, né, que aponta para baixo, que a gente sabe, mas esse peso tem que ser decomposto em uma componente paralela e uma perpendicular ao plano inclinado. Enfim, eu não vou, toda hora que começa uma questão, fazer uma revisão de todo o conteúdo da questão, porque até eu já fiz isso no meu canal, né? Tem coisa de plano inclinado aqui. E qualquer coisa você deixa um comentário perguntando alguma coisa que eu posso orientar, indicar um vídeo aqui do canal também, para poder ajudar. Mas fato é que todo plano inclinado você tem uma força chamada Px, que é a componente do peso do objeto que atua tendendo fazê-lo a se deslocar para baixo, descendo o plano inclinado. O fio deve então, portanto, já que não tem atrito, segurar esse bloco, né, impedir que ele desça. Ou seja, a tração, a tensão no fio tem que ser o mesmo valor de Px. Então vamos definir essa relação matemática. Tração é igual a Px. E Px, por sua vez, sempre vai ser definido como o valor do peso
vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado, que seria esse ângulo θ aqui que não foi definido, tá? Lembrando que o peso é também algo que deve ser conhecido por todos nós, que é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade local. No caso, a aceleração foi informada, 10, né? E a massa 30 kg. Então, o peso desse corpo vai ser 10 vezes 30, 300 newtons. Então, falta agora encontrar o seno do ângulo. Só que seno ele vai depender das relações trigonométricas desse triângulo. E a gente sabe que seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Oi, Rafael, agora ficou complicado porque não deu a hipotenusa. Não deu a hipotenusa, mas deu os dois catetos. E a gente sabe que a hipotenusa pode ser facilmente encontrada aqui. Esse triângulo é um triângulo pitagórico, tá? Um triângulo pitagórico é quando os três lados desse triângulo retângulo são múltiplos inteiros. Então, esse é um triângulo 6, 8, 10, a hipotenusa vai dar 10, tá? Mas eu vou fazer aqui qual que seria o cálculo matemático, onde hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá bom? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64, hipotenusa ao quadrado é igual a 100, tira a raiz quadrada dos dois lados, e aí a hipotenusa vai dar 10, tá certo? Bom, quem já manja, quem já conhece de triângulos pitagóricos, já poderia vir direto aqui e saber que isso é 10. E sabendo que seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, o nosso seno aqui dá 0,6, não é mesmo? Vamos aplicar esse seno lá em px e determinar o valor de px. Px vai ser igual a 300 vezes 0,6, que dá 180. 180, escrito em notação científica, fica 1,8 vezes 10 elevado a 2 newtons. E a resposta, com muita tranquilidade, é a letra A. Tá bem, pessoal? Então, olha, tem que saber plano inclinado, tem que saber o que é px. Não é uma prova de física difícil no sentido de interpretação, é uma prova mais conteudista, como vocês já devem ter percebido, né? O que é uma prova mais conteudista? Você sabe aplicar diretamente, objetivamente, cada fórmula, cada conceito em cada questão. Não tem muito aquela ideia de interpretação que acontece muito aqui na prova da Fundep, no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, onde a gente tem que quebrar a cabeça, será que é isso mesmo? Tem pegadinha? Aqui não tem pegadinha, aqui você sabe ou não sabe. Então é um tipo de prova boa para quem está treinando, estudando, para ver se você está sabendo bem aquele conteúdo, tá? Aqui você não vai trabalhar tanto interpretação, mas vai trabalhar a aplicação direta e objetiva de conteúdos. Legal? Vamos para a próxima questão, que é a número 35. A número 35 é uma questão de pressão. Vamos ver. Imagine que uma pessoa está de pé sobre o chão do quarto e que seja P a pressão média exercida sobre o chão, abaixo da sola de seus sapatos. Se a pessoa suspender um dos pés e equilibrar-se em uma perna só, a pressão média passará a ser. Gente, isso tem que ser um pouco rápido, né? Intuitivo. Olha, se você está apoiado nos dois pés e de repente passa a se equilibrar apenas em um pé, você vai concentrar todo o seu peso agora só em um pé. Então vai dobrar a pressão naquele pé. Se a pressão antes era P, agora vai ser 2P. A ideia, né, quem gosta de fazer um estudo mais profundo, matemático, é pensar aqui na situação de forma rápida, né, direta aqui, fazer uma ilustração, beleza. Então, supondo, né, que cada sola aqui tem uma área A, a pressão aplicada, quando a pessoa está com os dois pés apoiados, é a força, né, que na verdade seria o peso dela, dividido por 2A. Equilibrando-se apenas em um pé, a nova pressão, a nossa pressão aqui, asterisco, vai ser igual à força, ó, você está em um pé apenas, então vamos tirar, né? Vamos tirar aqui um pé, virou aí o Saci Pererê, tá? Tirou aí uma perna, equilibrou num pé só, agora a área ficou menor, né? Ficou A, tá bom? Então você pode ver que a pressão vai ser o dobro do valor, porque se a área diminuiu pela metade, a pressão dobra. Vamos lembrar que pressão é inversamente proporcional à área. Quanto menor a área de contato, maior a pressão exercida, maior a pressão aplicada. Por isso que quando você sai de dois pés para um único pé, a pressão daquele pé dobra, né? E todo mundo pode fazer isso em casa, experimentalmente, e sentir que realmente você sente seu pé ficando mais apertado quando você está apoiado somente sobre um pé. Então, muito fácil, muito tranquilo, uma questão conceitual, né? Aí onde a pressão tem que dobrar, a pressão média,
eu acredito que a maioria das pessoas não tem grandes dificuldades em interpretar essa questão. Mesmo que você não saiba tão bem a matéria, é importante fazer uma boa interpretação do que foi proposto, né? Só tomar cuidado com a letra B, porque tem P ao quadrado, tem gente que acha que vai ficar ao quadrado, né? Mas não, vai dobrar, não é a mesma coisa que ficar ao quadrado, tá bom? Essa foi a número 35 e vamos agora para a número 36, que é, pelo visto, mais uma questão de dinâmica, de forças com decomposição de vetor. Então vamos lá, uma força constante, F igual a 10 newtons, é exercida para puxar um bloco de 5 kg, conforme a representação no desenho abaixo. Esse bloco desloca-se ao longo de uma superfície horizontal percorrendo uma distância x. Nessas condições, a força normal exercida pela superfície sobre o bloco vale a dot g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, vamos compor aqui os vetores de força que atuam nesse bloco. Temos aqui o peso para baixo, né? Temos também uma normal para cima, a figura não está em escala, e temos uma força F, que é o que foi expresso ali. Nosso diagrama é esse, normal, peso. Opa, eu desenhei a força aqui horizontal, né? Só para dizer que vai decompor, nem comecei a decompor ainda, por que eu desenhei horizontal? Vamos lá, né? Passando aqui o carro na frente dos bois. Não, nossa força é F, né? Nossa força é F aqui, inclinada. Bom, toda força diagonal, que agora o que é importante, né, vocês saberem, é claro que a componente vetorial ali, saber colocar todos os vetores é muito importante, tá bom, pessoal? Agora vamos aqui estudar em separado F. Toda componente diagonal, toda componente inclinada, se você quiser falar assim, pode ser decomposta em uma componente horizontal, que é o que a gente vai chamar de Fx, e uma componente vertical, que é o que a gente vai chamar de Fy. Tem que saber fazer isso, galera. Física tem que saber fazer um pouquinho disso aqui, tá? E aí, essas componentes têm uma relação importante com o ângulo de inclinação, claro, né? Onde Fy vale F vezes o seno do ângulo de inclinação, tá bom? Agora, a gente vai descobrir a normal depois que a gente entender quanto que vale esse Fy. Por quê? Existe nessa situação um equilíbrio vertical. Um equilíbrio vertical. Na verdade, esse equilíbrio vertical, ele se dá devido à somatória de forças em Y, né? Somatório, né? A gente pode usar aquele símbolo. Somatório das forças em Y é igual a zero. Quais são as forças em Y? Ou seja, as forças verticais, as forças na direção Y. Nós temos o peso para baixo, né? Vamos lá, fazer aqui direitinho, com cautela, com calma para todo mundo entender. Temos aqui a normal para cima. E temos também a componente Y da força F para cima. Porque como essa força F é diagonal, ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ela está puxando para cima e para a direita. Opa, ela puxa para cima, então ela faz parte também do equilíbrio vertical. Então você tem duas forças para cima, cara. Tem a normal e tem Fy. E tem uma força para baixo, que é o peso. Tá? As duas forças para cima, somadas, tem que anular com a força para baixo. Então a gente pode falar que Fy mais normal é igual ao peso. Logo a gente pode falar, finalmente, que normal é igual ao peso menos Fy. E Fy vai ser definido agora, porque Fy é igual a F vezes seno de 30 graus. Cadê Fy aqui? Ó? A força F vale 10 e o seno de 30 é meio. É importante saber, né, gente? Agora eu estou com a questão no meu caderno virtual, então eu não reparei se no cabeçalho lá da prova tinha informação de seno de 30 graus. Normalmente as provas oferecem essa informação. Essa prova, pelo que eu estou aqui percebendo, eu acredito que não ofereceu essa informação. Normalmente essa informação vem na questão mesmo, tá? Agora sendo de 30 graus, pessoal, é meio que uma obrigação sua saber que vale meio, né? Vamos colocar isso como algo importante na nossa resolução de provas de física. Então vamos levar sempre isso com a gente.
Finalmente, a normal agora ficou óbvio, né? Ficou fácil. Ela vai ser o peso menos Fy. O peso da caixa, lembrando, de novo, peso é igual a massa vezes gravidade, então a massa vale 5, a aceleração gravitacional 10, o peso vale 50 newtons. Então a normal vai ser de 50 newtons menos 5 newtons. A normal, a força normal, tem um módulo de 45 newtons. Então cuidado com esse NN aqui, tá, gente? Esse N aqui da igualdade se refere à força normal. Vou usar o símbolo de vetor aqui para dizer que é uma força, né? Tem uma orientação, direção e sentido, beleza? Bom, resolvido está. Então a resposta é a letra E, com muita tranquilidade. Essa foi a número 36, mais uma questão que precisava saber de componentes vetoriais, né? Teve aquela do plano inclinado e agora essa aqui de novo. Então, dá-lhe estudo, dá-lhe matéria, dá-lhe aprendizado. Se alguém ficou com dúvida, deixe um comentário que eu ajudo aí a entender um pouco mais depois, beleza? Vamos para a próxima, a 37. A 37 é uma questão de escala termométrica. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto JFK em Nova York, observou que a temperatura indicada em graus Fahrenheit a quarta parte do valor correspondente em graus Celsius. É a quarta parte, né? Acho que faltou aqui um E, né? Porque ficou escrito. É a quarta parte do valor correspondente em graus Celsius. Portanto, o valor aproximado dessa temperatura foi de... O valor observado dessa temperatura foi de aproximadamente. Eu detesto prova mal escrita, cara, mas vamos lá. Vamos escrever isso de forma matemática. A temperatura indicada em graus Fahrenheit é a quarta parte da temperatura correspondente na escala Celsius. Não é isso? Foi o que foi falado. Fórmula, tem que saber a fórmula da conversão. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Nós queremos saber qual que é a temperatura, né? Nós queremos achar esse TF aqui. Então, no lugar desse TC, a gente vai substituir, né? Porque, afinal de contas, se você observar bem, 4 TF é igual a TC. Né? Eu vou parar de escrever essa bolinha, gente. Vocês já sabem que é grau, né? Fahrenheit, grau Celsius. Só para não ficar escrevendo toda hora essa bolinha. Tá certo? E onde que isso vai entrar? Essa substituição vale TC, né? Ela vai entrar aqui, ó. Tá certinho? Montando a nossa nova equação, vai ficar então 4TF sobre 5, porque 4TF vale TC, é igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado, então 9 vezes 4TF, passa o 9 multiplicando, ficou 36TF. O 5 tem que multiplicar todo mundo aqui, tá, gente? Cuidado com essas contas, que tem gente que passa multiplicando e multiplica só aqui. É 5 vezes TF e 5 vezes menos 32, ok? Matemática aí básica, né? 5TF menos 160, que é 5 vezes menos 32. 5TF passa para lá subtraindo, então vai ficar 36TF menos o 5TF, que foi para o outro lado agora, né? Subtraindo com sinal negativo, então vai ficar 31TF. É igual a menos 160. E dá-lhe divisão. TF vai ser igual a menos 60 dividido por 31. Não tem como, né? Agora não tem como correr. É nessa hora que o filho chora e a mãe não vê. 160 dividido por 31. 5 vai, né? 5 vai legal, vai ficar 155. E vai dar um resto, que dá 5. Agora a gente puxa aqui a vírgula para começar a casa decimal e coloca um 0. Já tem resposta, né, pessoal? Já achou a primeira casa aqui, o primeiro dígito? Então já está de cara, você está fazendo um concurso público, você não pode perder muito tempo, fique esperto, isso faz parte da resolução. Tranquilamente, né, sem medo de ser feliz, resposta é a letra D. Só vou concluir aqui divisão, porque a gente está fazendo aqui também um estudo, né? 50 dividido por 31 dá 1. Isso pode até confundir alguém aqui por causa da casa decimal, mas calma, vamos para o segundo dígito. Né? Segunda casa decimal. 31 aqui, vai dar um resto igual a 19. Coloca o 0 de novo, porque agora a gente vai para a próxima casa decimal. 190 dividido por 31 dá 6, né? Dá 186.
Bom, aqui já está o suficiente, deixa aqui, acabou. 5,16. 5,16 arredonda para 5,2. Né? Então não tem nenhum grilo com a nossa solução, é aproximadamente igual a menos 5,2 graus Fahrenheit, letra D. E essa foi a questão número 37, tem que saber a fórmula, né, galera? Ó, essa questão não é uma questão fácil não, viu? Porque além de ter que lembrar a fórmula de temperatura Celsius com Fahrenheit, precisava interpretar essa relação que ele colocou logo no começo. Não é uma questão fácil de fazer. Na hora do concurso, a galera dá uma travadinha aqui, dá uma embaralhada, dá uma confundida. Tem que estudar, tem que praticar algumas vezes até ficar mais natural. Esse é o objetivo de estudar, não é mesmo? Vamos para a próxima, número 38. Essa questão é uma questão de gráfico, conceitual, então basta a gente saber interpretar o que vai ser proposto. Qual dos gráficos a seguir relaciona melhor as temperaturas na escala Celsius com as temperaturas na escala Kelvin? De novo, uma questão de temperatura na escala termométrica. Poxa, em 8 questões, 2 de escala termométrica. A galera não deu vacilo aí, né? Vamos lembrar que essa fórmula é muito importante na física. Vocês têm que saber que a temperatura em Kelvin é a temperatura na escala em Celsius, né? Mais 273. Tá bem? Isso, pessoal, é uma função linear, é uma função de primeiro grau. Então é uma reta, né? Uma reta inclinada, tá bom? É uma reta inclinada, a gente só tem essa reta inclinada aqui na letra A. Foi fácil, né? E basta a gente entender que a temperatura em Kelvin vai mudar toda vez numa função linear, sempre que a temperatura em Celsius mudar. É como se isso aqui fosse o nosso Y, isso aqui fosse o nosso X, né? Quem gosta da linguagem matemática, Y é igual a X mais 273. É uma função linear, uma função de primeiro grau, e está respondido. Eu não vou ficar gastando muito aqui nessa questão, porque realmente quem está estudando a matéria vai pegar fatalmente o conceito de que essa escala é uma função linear, uma com a outra, então não tem como, né? Se você sabe disso, não tem nada que é elevado ao quadrado para dar exponencial, né? Igual aqui a letra E está acontecendo parábola, e aqui a gente tem uma curva, aqui uma função linear decrescente, né? Isso aqui teria que estar negativo para essa função ficar desse jeito, tá bom? E aqui a C é uma função do tipo y igual a 273, né? Não tem função, y é igual a 273, tá bom? Ou seja, não tem como errar muito esse aqui não, a não ser que você não saiba nada a respeito dessa equação, tá? Essa foi a número 38, vamos agora para a número 39. A número 39 é uma questão que mistura conceitos importantíssimos da ótica e das ondas. Vamos lá, considere um raio de luz que passa de um meio menos refringente 1 para outro meio mais refringente 2, por exemplo, como do ar para a água. Podemos afirmar, quanto à velocidade, comprimento de onda e a frequência dessa luz, que... Legal, vamos fazer aqui um estudo, né, para a gente poder saber do que se trata a questão, e vamos supor, igual eles falaram, né, ar e água, e a luz estaria fazendo algo como o representado aqui por mim. Ela passaria do ar para a água, sabendo que a água é mais refringente do que o ar. Toda vez que isso acontece, não que seria necessário saber disso para responder a questão, mas a gente está estudando essa matéria, né? Toda vez que isso acontece, o feixe de luz ele se aproxima da reta normal. Tá? Lembrando que reta normal é a reta que forma 90 graus com a superfície, a interface. Então repara que ele aproximou, né? Olha só, o ângulo que estava mais aberto com a reta normal, agora ficou um ângulo mais fechadinho, houve uma aproximação. Isso é sempre que o meio que a luz vem é o menos refringente e passa para o meio mais refringente. O ar é menos refringente e a água é mais refringente, que significa que tem maior índice de refringente, acho que eu teria que escrever refrigerante, refringente, faltou aqui o nosso N, refringente, e a água é mais refringente, maravilha. Agora, quando o meio é menos refringente, ele tem mais velocidade, a luz tem mais velocidade. No meio mais refringente, a luz perde velocidade. Tá bom? Eu vou tirar esse mais e menos, que pode confundir, vou pôr maior. Maior V
menor V. Dica de ouro, tá? Dica de ouro. Isso aqui é importante saber. O que não muda? Qual propriedade não muda? Frequência. Quando acontece a mudança de meio, a frequência permanece constante, ela permanece a mesma, tá? Frequência não se altera em refração, turma. Frequência não muda na refração. Isso aqui é fundamental. Estou cansado de ver prova militar que pergunta sobre isso. Bombeiros aqui em Minas Gerais têm histórico largo disso aqui, outros lugares também, sempre está falando dessa situação. Tá? E a galera vai lá querer caçar coisa que não deve. Olha, se frequência não muda, então aqui já tem uma situação correta e na C também uma situação correta. Bom, tem duas possibilidades, vamos ver aqui os outros parâmetros. Outra coisa importante, a equação da onda. V é igual a lambda F. Tem várias aulas aqui no meu canal falando disso aqui, tá? Para bombeiro. Vamos lá, frequência não muda. Se a frequência não muda, V e lambda, isso aqui, para quem não sabe, lambda é o comprimento de onda, está escrito aqui, ó. Eles ainda colocam, né, a simbologia para ajudar. Repare que se F é constante, V e lambda, velocidade e comprimento de onda, são diretamente proporcionais. Aonde um for maior, o outro vai ser maior também. Aonde um for menor, o outro vai ser menor também, tá? Quem que é maior? A velocidade é maior no ar, que é no meio 1. Então V1 é maior do que V2. Se a velocidade é maior no ar do que na água, lambda 1, como eu já falei, é diretamente proporcional. Lambda 1 também é maior do que lambda 2. E frequência não se altera, F1 é igual a F2. Temos uma resposta tranquila, que é a letra C. Observe que, mais uma vez, se F é constante, V e lambda são diretamente proporcionais, tá? Onde um for maior, o outro vai ser maior também. E lembrando aqui, precisava saber que o meio menos refringente é o meio de maior velocidade. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão, que é a número 40, e a última da prova. E a questão número 40 é uma questão de magnetismo. Vamos lá. Um arranjo formado por uma rolha de cortiça atravessada por uma agulha magnética, flutuando em recipiente com água, pode ser usado como uma bússola com boa aproximação. Na figura 1, vemos esse arranjo sob a ação do campo magnético terrestre. Observe que essa agulha flutuando na água se orienta dessa forma, ou seja, com, né, um apontamento aqui para cima, como se fosse o norte, e esse arranjo aconteceu devido ao campo magnético da Terra. Ao aproximar do arranjo um ímã com polos posicionados conforme mostra a figura 2, a nova possível posição de alinhamento da agulha está corretamente representada na alternativa. Opa, polêmica, viu? Cabe recurso. Tem duas respostas possíveis, a B e a D. Por quê? Porque a gente não sabe se é comparável o campo magnético do ímã colocado na figura 2 com o campo magnético da Terra. Se o ímã tiver um campo magnético muito mais intenso que o campo magnético terrestre, o resultado vai ser definido praticamente pela indução magnética só do ímã. Agora, se o campo magnético do ímã não for tão intenso, ou seja, se ele for comparável, se ele for próximo do valor do campo magnético terrestre, o resultado da indução vai ser um combinado do campo magnético terrestre com o campo magnético desse ímã. Então são duas respostas possíveis, tá? Vamos lá. Nós sabemos que uma bússola se orienta no mesmo sentido do campo magnético. E o campo magnético, no caso terrestre aqui, seria um campo magnético orientado dessa forma aqui, ó. Por isso que a agulha está apontando para o norte. O campo magnético da Terra tem essa orientação. Ao fazer com que essa bússola esteja próxima de um ímã, nós vamos ter que responder ao campo magnético desse ímã. Cadê o campo magnético desse ímã? O campo magnético desse ímã emana do polo norte do ímã
e chega no Polo Sul. Tá? Seria algo dessa forma aqui. E como eu falei para vocês, a agulha ela acompanha o campo magnético, né? O sentido ali do campo magnético. Quando o campo magnético era exclusivamente aqui para cima, a agulha apontava para cima. Agora o campo magnético para a direita vai fazer a agulha se inclinar um pouquinho para a direita. Só que é igual eu falei para vocês. Existe a possibilidade da resposta ser a letra D, caso o campo magnético do ímã seja muito maior que o campo magnético da Terra, mas existe a resposta do gabarito ser a B também, existe essa possibilidade. Por quê? Eu não sei, né, qual é a força desse ímã. Então, supondo que ainda exista o campo magnético da Terra, que quer fazer com que essa agulha aponte para cima, e o outro campo magnético, que é o de verde, quer fazer com que a agulha aponte para a direita, eu vou ter um resultante, né? Essa agulha vai acabar fazendo assim, ó. Ela vai acabar ficando mais ou menos assim, ó. Tá? Ela ficaria desse jeito. Ela ficaria nem tanto para cima, nem tanto para a direita. Ficaria meio a meio. Mas para saber se é meio a meio mesmo, eu preciso saber das intensidades. Cabe recurso, galera. Não tem solução. Infelizmente, não tem uma resposta correta. Se eu não me engano, o gabarito acusou a assertiva B. Tá? Assertiva B. Acusar a assertiva B significa que era para considerar os dois campos magnéticos. Eu faria assim também, porque como não falou nada, deu figura 1, deu figura 2. Na figura 1 tem um campo magnético, na figura 2 tem outro campo magnético. Eu juntaria os dois. Tá? Encontraria a letra B como resposta ali que dá resultante. Mas há a possibilidade da letra D também ser correta se tivesse... Deveria ter falado, não é se tivesse falado, deveria ter falado se é comparável ou não o campo magnético do ímã com o campo magnético da Terra, tá? Porque na prática, quem conhece isso na prática sabe que faz muita diferença, tá bom? Tem campos magnéticos muito fortes que a partícula praticamente não percebe mais o campo magnético da Terra. Simples assim. Mas, enfim, vamos considerar aí que a situação era para ser interpretativa, levando em conta as duas figuras, e a bússola tem que apontar sempre para onde vai o campo magnético. Se a bússola está apontando para o norte aqui para cima, na figura 1, é porque o campo magnético da Terra está indo aqui para cima. Se a bússola está apontando... Agora, no segundo caso, deixa eu apagar aqui só para explicar um pouco melhor. Esse assunto é difícil, né, turma? É um assunto um tanto quanto chato, muita gente tem dificuldade, precisa fazer uma boa revisão. Lembrar aqui, ó, que principalmente no segundo caso, lembrar que o campo magnético sai do Polo Norte e chega no Polo Sul. E a bússola obedece o sentido da linha do campo magnético. Então a bússola vai ter que dar aquela viradinha, né, aqui, apontando para a direita, tá? Aí, como eu falei, combinando a figura 1 com a figura 2, deu o resultado da letra B, a diagonal. Tá certo? Mas com ressalvas porque essa questão ficou aí um tanto quanto mal elaborada. Essa prova já teve um problema da primeira questão, a 33, né? Agora mais um problema apontado aqui por mim. Espero que vocês tenham entendido e me despeço de vocês. Peço antes, mais uma vez, que curta, comente, compartilhe, mande para os guerreiros e guerreiras aí, combatentes, né? Que querem entrar aí também para o oficialato. E é isso aí, pessoal. Vamos estudar, porque sem estudar não chega a lugar nenhum, né? Concurso público não é para qualquer um, ainda mais nessa carreira. E, claro, na medida que a gente tiver mais informações sobre esse edital, eu venho aqui no canal trazendo coisas novas, sendo pioneiro, como sempre. Resolvo provas que ninguém nunca resolveu, então estou sempre aí na linha de frente. Se inscreve, mande uma mensagem para mim. E eu vou deixar aqui também o link do grupo de física do WhatsApp que eu gerencio. É um grupo aberto, é gratuito, tem muitas pessoas participando, onde o foco principal é o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Mas como é um grupo de estudos, onde as pessoas estão muito engajadas, nada impede que a gente solte informações sobre outros concursos também. Eu sempre gosto de comentar lá alguma coisa. O pessoal tem muitos aprovados lá, participando, contando como que foi a aprovação, como que estudou. Tem pessoal compartilhando exercícios, tá? Quem já me acompanha já está ligado que esse grupo está rolando aí
há um ano praticamente. E quem está começando agora a acompanhar meu canal, eu convido você a entrar pelo grupo clicando aqui no link da descrição, tá? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e ótimo estudo para vocês.